Quando eu era pequeno, minha crença sobre a formação das ilhas foi moldada pelo brilhante Dr. Dolittle. Me lembro desse livro contar a história da Ilha Estelar, que vivia flutuando à deriva até que um dia se chocou com uma baleia. Eu pensava que as ilhas, de alguma forma, flutuavam nas águas. E minha crença sobre a origem das montanhas foi moldada pelos brilhantes cientistas da Disney e seus desenhos animados evolucionistas, como por exemplo a cena de abertura do filme Fantasia, e tudo quanto é livro de dinossauro que se possa imaginar. Sim, minha ciência era muito confusa. Gostaria de descobrir o que Deus declara na Bíblia a respeito de montanhas e ilhas, bem como o que ele fará com elas quando retornar? Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Cerca de 10 anos atrás, Henry Morris, do Instituto de Pesquisa da Criação, convidou a mim e minha família para visitarmos seu museu em San Diego. Seu filho John, presidente do Instituto, nos deu uma visita guiada. Eu amo a maneira como ele descreveu o início da grande inundação de Noé. A dorsal oceânica, que mede 80 mil quilômetros, se rompeu com uma costura de uma bola de beisebol. Saiu rasgando tudo. E todos os continentes que até aquele momento estavam conectados por essa cordilheira, de repente foram empurrados para longe sob toda essa força hidráulica. Ele disse que não houve deriva continental, e sim corrida continental. Então, quando houve o atrito com as massas de terra, as hidroplacas sofreram uma compressão maciça, formando cadeias de montanhas e todos os tipos de paisagens ao longo do ano seguinte. Então, temos agora montanhas realmente altas, tanto nos continentes quanto nos oceanos. As que saltaram sobre a água, nós chamamos de ilhas, que são tão excitantes, mas não é o que Deus tem reservado para o fim dos tempos. Primeiro, no livro do Apocalipse, há uma declaração incrível. Apocalipse capítulo 16, do versículo 17 ao 20. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Uau! E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Versículo 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Esse será o maior terremoto já visto pelo homem. É o que o versículo 18 diz. E Deus não mente. Babilônia, a grande, será dividida em 3 partes, e cada cidade de cada nação gentílica virá abaixo. Então, o versículo 20 diz, basicamente, que as montanhas serão aplainadas. Estamos falando de tudo quanto é montanha fora de Israel. O que ninguém sabia antes da ciência moderna é que ilhas são montanhas dentro d'água, mas Deus sabia que montanhas incluem aquelas dentro da água, que nós chamamos de ilhas. Então, as ilhas literalmente fugirão para o fundo da água. Por que isso é importante? Bem, vamos voltar para Zacarias capítulo 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Agora, pule para o versículo 10. Eu abordaria o 9 em outro vídeo, ok? Primeiro vamos ao 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina.
e desde a torre de Hananeel até os lagares do rei. Versículo 11. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Geba é agora chamada de Jaba, e fica 6 milhas ao norte de Jerusalém. Então Rimon fica 35 milhas ao sul de Jerusalém, que tem mais de 41 milhas de terras, que será erguida como uma planície. É o que chamamos de planalto ou platô. A passagem não explica por que isso acontecerá, mas o fato é que todas as montanhas virão abaixo, e uma nova montanha será erguida pelo Senhor em Jerusalém. Isso não soa familiar? Ouça o capítulo 40 de Isaías, versículos 4 e 5. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Bum! Então as montanhas e colinas serão derribadas, e os vales serão transformados em planícies, que é o que está dito também em Lucas 3, do versículo 5 ao 6. João Batista disse isso falando sobre si mesmo. Trata-se de algo que certamente você já viu em Isaías capítulo 2, a partir do versículo 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Vamos abordar isso em outro vídeo. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Uau! Veja bem, uma vez que essa profecia fala sobre os últimos dias, quando o Senhor Jesus voltar para governar a terra, você já parou para pensar sobre o fato de que os apóstolos realmente esperavam que isso acontecesse no primeiro século? Então, o fato deles terem visto um cumprimento parcial dessa profecia conosco, os gentios, e com os judeus da igreja, torna a expectativa deles totalmente plausível. Eles achavam que aconteceria tudo naquela época. Mas o Senhor Jesus sabia que essa profecia tem 2 tipos de cumprimento. Um espiritual e outro que é muito, muito físico. Trata-se de uma profecia tão importante que Deus fez questão de repeti-la em Miqueias. Leia Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4. Mas isso não é tudo. Lembre-se das águas mencionadas em Zacarias 14. Vamos até Zacarias 14, 8. Naquele dia, também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O mar oriental, citado no versículo, é o Mar Morto, ao passo que o mar ocidental é o Mar Mediterrâneo. Então, de que lugar em Jerusalém as águas irão fluir para o oriente e para o ocidente? Ezequiel 47. Eu vou ler só alguns pedaços dele, mas depois você pode conferir a coisa toda por si mesmo. Vamos ler o versículo 1. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, à porta do templo. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Pescou? Casa, altar. A casa é o templo. Versículo 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, esse agora é o anjo,
Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Isso está falando do Mar Morto. Uau! Pule para o versículo 21. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Portanto, Judá terá sua própria divisão em norte e sul. É como as coordenadas descritas em Zacarias 14:10, ou seja, de Geba a Ramon. Então, a distância de leste a oeste provavelmente terá cerca de 41 quilômetros de comprimento por uns 16 quilômetros de largura. Isso tudo numa grande montanha plana. Você pode ler mais sobre isso em Ezequiel, dos capítulos 42 ao 48. Eu escuto professores e mais professores dizendo que se trata de uma linguagem simbólica, que textos como Isaías 40 são simbólicos. David Allen, presidente de um dos seminários mais renomados, disse que os capítulos 42 a 48 de Ezequiel retratam o desejo do profeta, um sonho de realização que infelizmente nunca se cumpriu. Assim são os céticos na Bíblia. Pegue qualquer coisa em que eles não acreditem e eles te dirão: ah, isso é figurativo. Só que eu estou te mostrando claramente que a literalidade das Escrituras cai feito uma luva nesses versículos. Goste eu ou não, a Bíblia é literal. Mas eu acho que o mais relevante nisso tudo é que o texto mostra Israel de volta à sua terra e dividido em 12 tribos de forma literal. Jesus reinando em Jerusalém é literal. E o templo de Ezequiel, que será enorme para comportar um número imenso de israelitas, especialmente os levitas que farão todo o serviço fluir, também é literal. Como isso se explica? Deus disse. Simples assim. E é assim que deve ser a fé do cristão. Uma fé em Cristo. Confiamos nele mesmo quando não podemos explicar tudo. Essa não é minha responsabilidade. Deus sabe como tudo acontecerá. Vou dar mais detalhes sobre isso em outro vídeo, mas por enquanto deixe-me dizer o seguinte. Os levitas nunca tiveram uma herança como as demais tribos. O Senhor é a herança deles. Leia Números 18, do 20 ao 24. O sustento deles vinha dos sacrifícios, o que por si só já é uma boa razão para existirem sacrifícios durante o milênio, alimentar uma tribo. Vê o que acontece quando paramos de debater e valorizar nossas dúvidas para simplesmente começarmos a confiar nas palavras sagradas e preservadas de Deus. Foi assim comigo. Foi como um despertar quando comecei a confiar nas palavras preservadas de Deus em inglês, a Bíblia King James. Você começa a enxergar as coisas que estão aqui. Estou tão animado com o que descobri, e eu sei que você também pode repetir isso, certo? Obrigado por me deixar compartilhar um pouco contigo. Em seguida, vamos falar sobre quem irá governar durante esse período e como será a vida das nações até então. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.